Olá, meus queridos, tudo bem? Dando continuidade ao estudo do módulo 26, que nós vimos na aula anterior, estudamos sobre o modo indicativo, estudamos as suas conjugações diante dos tempos verbais que ele possui. Hoje, nós finalizaremos o modo indicativo e daremos início e término ao modo subjuntivo, certo? Dando continuidade, nós paramos na parte do futuro. Lembrem que nós vimos presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, dando uma ênfase bem no pretérito mais que perfeito, que é menos usual. Então, hoje daremos continuidade ao nosso estudo com o futuro do presente. Se refere a um fato que acontecerá no momento posterior ao discurso, pode também expressar uma incerteza, bem como uma ordem. Então, olha só, o formato que ele se comportará diante da conjugação. Novamente, o verbo estudar, tá? E aí, olha só como ele permanece. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. Então, está aqui para vocês, já é bem conhecido, já é bem marcante toda essa trajetória desse fluxo aqui de conjugação. Então, para vocês não causam tanta estranheza todo esse procedimento aqui. Diante disso, vamos para o futuro do pretérito. Isso mesmo, pode parecer estranho, mas nós temos sim o futuro do pretérito e a gramática o justifica da seguinte maneira. Se refere a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. É utilizado para indicar uma ação que é consequente de outra, encontrando-se condicionada. Expressa também incerteza, surpresa e indignação. Confere um caráter mais polido a pedidos e a afirmações. Então, verifique que o futuro do presente ele tem que obedecer a todo esse comando aqui, certo? Porque caso isso não aconteça, você pode descaracterizar o fluxo de futuro do pretérito. E olha só como ele se comporta diante da conjugação. Novamente o verbo estudar. Lembrem-se que sempre nós estamos pautando nesse verbo e fica da seguinte maneira. Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudaríeis e eles estudariam. Então, observem todo o fluxo verbal que acontece diante do conjugar aqui desse verbo, tá? Então, observem o futuro do pretérito, observem todas as marcações de final, tudo para que vocês realmente não confundam futuro do pretérito com futuro do presente, tá? E aí nós passaremos agora para o modo subjuntivo. Nós estudamos o modo indicativo, nós sabemos que o modo indicativo é aquele que indica certeza do fato. Ele se divide em 6 tempos, conforme nós estudamos na aula anterior e um pouco desta aula também. Daremos continuidade com o modo subjuntivo, que é aquele que expressa incerteza, que expressa dúvida, que expressa hipótese diante de determinadas circunstâncias. Ele tem menos tempos verbais a serem estudados, são somente 3, e nós lemos da seguinte maneira: presente do subjuntivo, pretérito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Professor, porque sempre ocorre a leitura do modo no final do tempo, porque nós temos presente do indicativo, para não confundir, temos que ler presente do subjuntivo. Nós temos pretérito no indicativo, para não confundir, pretérito do subjuntivo. Futuro do subjuntivo, porque também nós temos futuro no indicativo. Então, para que não haja essas confusões no que diz respeito à classificação, no que diz respeito à conjugação, nós precisamos sempre detalhar e dizer qual é o modo e qual é o tempo que está situado ali ou na questão, ou no exercício, ou até mesmo no ato da fala e da escrita, tá bom? Diante disso, vamos aqui para o primeiro tempo do modo subjuntivo, que é o presente. Pode indicar uma ação presente ou futura, é usado para indicar desejos, hipóteses e suposições.
Então, verifiquem aí todo o passar do presente do subjuntivo. E aí ocorre da seguinte maneira toda a conjugação. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Se vocês forem observar, nós temos a partícula que aí no início de cada conjugação. Esse quezinho é marca do presente do subjuntivo. Não esqueça. Pretérito imperfeito do subjuntivo é utilizado na expressão de desejos, probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros. Pode indicar uma ação presente, passada ou futura, tá? E aí nós temos aqui a conjugação verbal diante do pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Observem que o se está como partícula aí do pretérito imperfeito do subjuntivo e você percebe que cada um dos tempos vai obter a sua partícula. Presente a partícula que e agora o pretérito imperfeito do subjuntivo, a partícula se, passando para o futuro do subjuntivo. Indica uma ação que ainda não aconteceu no futuro, mas que poderá acontecer, expressando eventualidade e possibilidade, já fazendo a marcação aí do modo verbal, tá? Olha só como é que acontece toda a conjugação. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes e quando eles estudarem. Se vocês perceberem, o que faz parte do presente do subjuntivo, o se faz parte do pretérito imperfeito do subjuntivo e agora a partícula quando, simbolizando aí o futuro do subjuntivo, tá? Claro que não tira o mérito de toda a marcação aqui do fluxo da conjugação, mas as partículas são importantes dentro dessa construção desse processo. Então, sempre lembrem, não confundam os tempos do modo indicativo com o modo subjuntivo, porque por vezes isso pode ocorrer devido a ter nomes iguais, então você precisa estabelecer a diferença colocando aí qual é o modo e o tempo que você está localizando o verbo, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima.